Você acorda, talvez come alguma coisa, toma um banho, passa pela porta e sai para escola, trabalho, faculdade, curso, o que quer que seja que você faz para desperdiçar a sua vida. Você anda até um ponto com a cabeça nas nuvens ouvindo Manuel Gomes feat. Cocteau Twins Heaven or Maranhão. E dentro do ônibus você olha para o céu. Aí você acorda, faz tudo de novo, tô com preguiça de repetir, vai ouvindo Se Piscar Já Era, versão breakcore, e olha para o céu de novo. Mas você nunca olhou para as nuvens, né? Já? Creio que não. Digo, não de verdade. Você não sabe que isso aqui é uma cirrostratus e isso aqui é um altostratus lenticulares, né? Então chega aí. A gente tem 10 tipos principais de nuvens, começando pelas cúmulos. Cúmulos são essas aqui, são as nuvens normais, né? Elas são brancas, com esse aspecto fofo, formato arredondado, e quase sempre tem uma base reta e mais acinzentada. E elas são nuvens baixas. Daí a gente tem as estratos. Estratos também são nuvens baixas. Estratos em latim significa camada, né? Então são grandes faixas de nuvens, geralmente cinza, que cobrem o céu inteiro ou quase todo, né? Tendo ali uma base uniforme e um aspecto mais diluído, dissolvido assim. E a gente também tem as cirros, que são nuvens altas formadas por cristais de gelo, porque a água que compõe as nuvens lá em cima, devido à alta temperatura, ela congela. E aí elas têm esse aspecto de fios assim, bem difuso e esvoaçado, daí que vem o seu nome cirrus, que em latim significa cabelo. E dá pra dizer que esses são os 3 grandes grupos, e o resto vão ser combinações desses tipos. Ainda na camada baixa a gente tem as estratocúmulos, que é uma junção, como o nome sugere, das cúmulos com os estratos. São nuvens com formato arredondado e cor branca ou cinza, tendo um aspecto fofo e dispostas em vários pedaços com formato esticado. Elas ainda têm um certo arredondamento e contorno das cúmulos, mas elas agora são faixas horizontais mais extensas. E assim a gente termina a camada baixa. Na camada média da atmosfera a gente tem as altostratos, que são camadas de nuvens suaves com a cor cinza ou um cinza azulado, que cobrem o céu todo ou quase todo. A gente também tem as altocúmulos, fechando a camada média da atmosfera, que são nuvens fragmentadas que se apresentam em grandes massas de várias pequenas nuvens. Elas ainda têm o formato e o aspecto visual das cúmulos, só que elas são divididas. E agora na camada alta da atmosfera, junto com as cirros, a gente tem as cirrostratos, que seria uma junção das cirros com as estratos. São nuvens cirros em formatos de camada, sendo bem suaves e tendo pouca visibilidade, e elas são as únicas que causam um halo, que é esse efeito aqui. Fechando a camada alta, a gente tem as cirrocúmulos, que são nuvens cirros mais aglomeradas, meio arredondadas, como as cúmulos que aparecem em grandes massas, da mesma forma que acontece com as altocúmulos. A diferença é que, por estar mais alta na atmosfera, ela vai ser normalmente menos densa e o seu tamanho vai ser menor. E agora a gente tem as nuvens de chuva, que são as que têm nimbos no nome, começando com a nimbostratus. Essa é a famosa nuvem de chuva. É uma nuvem densa e de grande extensão, que costuma tapar o céu inteiro ou grande parte, bloqueando a luz do sol e deixando o dia todo escuro e cinza. Essas são as nuvens que produzem as chuvas de intensidade moderada e de longa duração. E por último, temos uma das nuvens mais bonitas de se observar, a cumulonimbus, que é a maior nuvem que existe. Ela cresce verticalmente, se estendendo desde a camada mais baixa até a parte mais alta da atmosfera, conseguindo chegar em média a uns 12 km de altura. São nuvens de tempestades, então elas produzem aquelas chuvas muito fortes, mas que são rápidas, não duram muito. Por serem as nuvens de tempestade que produzem as chuvas mais pesadas, são elas que produzem os raios, então se você vê um raio ou ouve um trovão, saiba que é uma cumulonimbus. E às vezes é possível que a parte de cima dela seja um pouco achatada, dando ela um formato tipo de uma bigorna. E esses foram os 10 tipos principais de nuvens em suas formas mais comuns. Porque ainda tem as variações, espécies, nuvens especiais, nuvens mães e coisas que daria pra falar pelos 5 minutos que o Namekusei leva pra explodir. Dentro de 5 minutos, este planeta explodirá completamente e se transformará em pó. Afinal, a nuvem é só um hidrometeoro, que são partículas de água ou gelo suspensa na atmosfera e que não tocam o chão. Então é difícil cravar certinho as coisas. Por exemplo, se você olha para o céu bem rápido e vê essa nuvem, você pode classificar ela como uma cirrus espisatus.
Mas se você estivesse olhando há mais tempo, você ia ver que ela na verdade é um pedaço que acabou de se separar de um cumulonimbus, que foi a sua nuvem-mãe, o que faria dela na verdade naquele momento uma Cirrus Spisatus cumulonimbogenitus. Então acho que deu para entender melhor por que não dá para explicar isso aqui. Sem falar que existem um monte de regras para você observar as nuvens de forma correta. Você precisa estar no chão, não pode estar em um lugar alto ou montanhoso, a luz do sol tem que estar boa para gerar iluminação suficiente para você conseguir ver bem as cores, você tem que estar vendo ela nos horizontes para a perspectiva dela não fazer diferença, porque se por exemplo você estivesse embaixo dessa nuvem aqui, você não ia conseguir dizer se ela era uma cumulonimbus ou uma cumulus maior. E a propósito, o que está acontecendo aqui é um processo chamado de irisação. Primeiro a gente tem essa nuvem redonda em cima, que é uma nuvem acessório chamada Peleu, que significa chapéu em algum idioma que eu não faço ideia. A luz do sol está refletindo / refratando nas gotículas de água ou nos pedacinhos de gelo ali dentro, que é o que causa esse efeito, e é a mesma coisa que acontece com o arco-íris. E esses fenômenos se chamam fotometeoros. E aqui a gente tem mais alguns deles: glórias, coroas e o Fata Morgana, que é basicamente um bug na luz de acordo com a posição que você observa, por causa da diferença na densidade e temperatura do ar, que faz com que as imagens se projetem voando no céu. Você acorda, talvez come alguma coisa, toma um banho, passa pela porta, sai para escola, trabalho, faculdade ou o que quer que seja, anda até o ponto com a cabeça nas nuvens ouvindo seu Madruga Will Go On, e mais uma vez você olha para o céu. E agora você enxerga um mundo completamente novo.